Por falar no legado de Cid Moreira, a gente conversa agora com o Felipe Ciani, jornalista que foi impactado por esse ícone do jornalismo. Alô, Felipe. Muito obrigado pela sua participação remota. O que Cid Moreira representa para você e o que ele representa para o telejornalismo brasileiro? Fala, Cazé, tudo bem? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que essa voz que se calou acaba sendo uma voz de referência muito importante para gente que é jornalista e comunicador, né? E eu acho que tudo que ele fez, esse arco da carreira dele, que o Jeff colocou tão bem agora, é um arco que representa muito também o momento que vários jornalistas estão passando com a chegada das redes sociais e precisando se reinventar e fazer coisas novas, coisas diferentes. O Cid Moreira acabou sendo sempre muito bem sucedido em todas as viradas de carreira que ele teve, que foram algumas, né? O Jeff citou aí o caso da Jabulani, do Mister M, que acabou deixando ele ainda muito mais popular num momento em que poderia ter significado quase que o fim da carreira de um outro profissional mais comum. O Cid Moreira não era comum, né? Ele vinha de um momento em que os apresentadores de telejornal não necessariamente se envolviam na produção do telejornal, ele era aquele apresentador, aquele âncora clássico, daquele vozeirão, aquela credibilidade em pessoa. É uma lenda mesmo, né, Casa? Eu lembro uma vez que eu estava na Globo em São Paulo, quando eu era repórter do Jornal Nacional. Obviamente, o Cid Moreira já era uma entidade, eu estou falando aí mais ou menos de 2017, 2016, talvez. E aí, passando pelos corredores da Globo lá, eu tava indo conversar com o Bonner na época, tinha uma reunião com ele. E eu passei pelo Cid muito rápido, foi a única vez que eu cruzei com ele pelos corredores da Globo, porque eu ficava na Globo em São Paulo. E ele, com aquele vozeirão, falou assim: olá, garoto. E aí eu, meu Deus, o Cid Moreira sabe quem eu sou. Foi um momento muito especial para mim, tamanho, assim, a entidade de fato que ele era, né? E a questão da referência. Assim como você, Casé, também sempre foi uma referência na comunicação para mim, porque eu desde moleque assisti o Teleguiado na MTV e achava muito legal. Isso moldou Muito muito meu obrigado, jeito Felipe. de fazer comunicação, não só jornalismo. O Cid também era dessa questão do vozeirão e tal. Então, é um momento muito triste, mas eu tento não ficar triste falando do Cid, porque a gente tem que reverenciar essa carreira, essa história, essa vida. Mas não é um momento feliz quando a gente perde uma referência tão grande no momento em que a gente está carente de referências, Com no momento que a certeza. gente precisa de melhores referências. Sim. Mas é isso, acho que tudo que a gente pode fazer é manter essa memória viva. E ele fazia aniversário no dia 27 de setembro, mesmo dia que eu. Então é mais um Olha. motivo especial para eu lembrar com carinho dele. Felipe, você lembrou com carinho desse momento que você cruzou com o Cid Moreira ali na Globo, né? Que o Cid falou: alô, garoto. Você chegou a responder? Conseguiu? Ou ficou assim completamente Cara, eu, vidrado? eu levantei a mãozinha, assim, sabe? Tipo, eu sou o cara mais desinibido do mundo, assim, quer dizer, mas naquele momento, eu, sei lá, eu fiquei meio em choque, assim, eu falei, meu Deus, Cid Moreira conversou comigo, Que é que legal. foi muito impactante, assim, para mim, foi o único contato que eu tive com ele e que eu mal consegui responder. Mas acho que isso mostra o tamanho que o Cid sempre teve pra gente, que é da comunicação. Eu digo comunicação porque é isso, ele se reinventou tanto que ele acabou virando uma referência não só para quem é jornalista, de fato, né? Eu fui repórter do Jornal Nacional, né, durante alguns anos. Então, obviamente que para mim o Cid sempre foi um nome muito especial para todo mundo que é do jornalismo. Mas muita gente conheceu ele pelo Mister M, né? Principalmente a Sim. galera mais jovem. Eu tenho 40 anos de idade, mas a galera mais jovem conheceu ele já pelo Mister M e achava que ele era só um narrador brilhante, genial, incrível. Cara, ele começou a narrar a Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, e vendeu 60 milhões de unidades narrando a Bíblia. Então, olha como ele conseguiu se reinventar várias vezes, olha como ele conseguiu fazer coisas importantes e conseguiu ser de fato um espelho para a gente que pode enxergar a carreira na comunicação de um jeito muito mais multifacetado do que só uma única função ao longo de uma vida inteira. Então, acho que esse cara deixa muitas lições para a gente e é isso, assim, é um momento muito triste, a gente perde uma referência, mas eu quero tentar falar dele sempre com carinho, sempre com o mesmo brilho na voz que ele tinha, Sim. mas a gente perde, Se- infelizmente, essa voz Você tão falou, importante. você falou desse apresentador clássico, né, desse âncora com vozeirão e tal, que não necessariamente se envolvia na produção, mas que de alguma forma conseguia cativar credibilidade, uma construção muito difícil, inclusive nos dias de hoje. Assim, o que os novos jornalistas podem aprender com essas grandes mudanças e a preservação da credibilidade construída pelo Cid Moreira? Cara, mas eu acho que muitas coisas. A gente poderia ficar algumas horas aqui falando sobre possíveis lições de Cid Moreira para as novas gerações.
de comunicadores e de jornalistas. Mas eu acho que o mais importante, pelo menos para mim, assim, foi sempre o que eu vi como uma grande referência do Cid, foi a questão de fato de nunca deixar a credibilidade de lado. Eu que sempre me arrisquei, sempre me arrisco em linguagens diferentes, tentar contar histórias de maneiras super diferentes, eu sempre flertei com essa coisa do pezinho no entretenimento, tentar fazer uma coisa mais legal, outra coisa que funciona, às vezes não funciona, mas eu sempre tinha essa referência do, putz, não esquece da credibilidade, não esquece da credibilidade, né? Flerta com essa coisa de colocar o entretenimento para dentro, olhando para os novos momentos, olhando para redes sociais, mas quando eu penso, putz, referência, credibilidade, é uma figura como o Cid Moreira que aparece. Ele é a maior figura de credibilidade que a gente pode ter, de tom de voz e daquela coisa de, poxa, quando ele está falando, você presta atenção. Seja dando uma notícia, até 1996 ali na bancada do Jornal Nacional, seja fazendo uma brincadeira, tirando onda da Jabulani, né, que foi aquela bola tão polêmica ali na Sim. Copa. Então, não interessa o que ele falasse, mas ele abriu a boca, a gente prestava atenção. Eu acho que você conseguir chegar nesse nível de comunicação é algo quase que utópico para muita gente. No momento em que tantas vozes falam tanta besteira o tempo todo hoje em dia, mas Cid Moreira acho que vai ser sempre lembrado como isso, assim, um cara que tinha essa magia de abrir a voz e fazer todo mundo parar para prestar atenção nele. Isso é impensável. É É verdade. muito maluco. Vai fazer muita falta. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Muito obrigado pelas suas palavras generosas também. Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço. Valeu, Cazé. Valeu. Tchau, tchau.